VR Contabilidade, quase 30 anos no mercado, oferecendo os melhores serviços. Abertura, alteração e encerramento de empresas. Declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Consultoria empresarial. VR Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Rua Quintino Moreira, 116, Centro, Paraopeba. 31 37 14 18 10. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, Ipê, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro, Parauapeba, 3714-1563. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Sejam bem-vindos à Vivid Internet Fibra Ótica. A conexão com o mundo passa por aqui. Planos a partir de R$ 65,00 sem fidelidade. Liberdade para troca de plano quando você desejar. Vivid, referência em velocidade, tecnologia e suporte. Até 300 megas para você e sua empresa. Vivid Internet Fibra Ótica, Caetanópolis e Paraupeba. 31 99904 1191 e 99509 4407. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando você que tem acompanhado conosco na TV Gerais, o nosso programa. E o nosso propósito é estar falando sobre a palavra de Deus. Como disse Jesus, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então este é o nosso propósito, de estar meditando na palavra de Deus, que grandes ensinamentos Jesus ele transmitiu para nós. E nós devemos meditar para que sejamos alimentados no espírito, alma e corpo. Nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo número 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lava as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o pai e nem a mãe. Assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabe, que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-o, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem.
porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele, porém, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então deparamos nessa passagem, primeiramente, ali estava aquele grupo que sempre fez oposição a Jesus. Que a Bíblia diz, chegando ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus. Então os escribas é aquelas pessoas que ali trabalhavam fazendo a cópia da lei. E os fariseus era outra seita que sempre também fazia oposição a Jesus. Eles estavam ali sempre para procurar algo para atrapalhar Jesus. Então era uma seita que tinha ali, uma das maiores, fariseus e saduceus, todos dois eram seita. Que qual a diferença da seita por religião? A seita é aquele que não acredita em Jesus. Religião, a palavra religião vem do latim, que é religare. Então, Jesus é o nosso religare, porque ele veio ligar nós de novo ao Pai. Que quando Adão ali e Eva pecaram, o homem perdeu a comunhão com Deus. E precisava que alguém viesse para resolver esta causa. Mas na terra não tinha ninguém. Que como a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Aí precisava que alguém viesse para resolver esse problema. Porque Deus, o amor de Deus é tão grande. E Ele enviou o próprio Jesus para vir trazer essa bênção para mim e para você. Religar nós a Ele novamente. Então Jesus é o nosso religare. Já os fariseus, eles não acreditavam em Jesus como Salvador, então era uma seita. Assim como os saduceus também, era outra seita da época. E sempre eles fizeram oposição a Jesus, eles eram o contrário. Então eles chegaram e fizeram uma pergunta. Por que transgrediu os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então eles criaram uma tradição que a pessoa, antes de comer qualquer coisa, mesmo se ele tivesse com as mãos limpas, ele tinha que ir lá por causa da tradição e lavar as mãos. Então virou uma questão religiosa em cima daquilo. E Jesus, sentando ali, ele comeu sem lavar as mãos. E eles estavam ali para observar, para caçar algo para poder acusar. E aí, então Jesus respondeu para eles, ensinando. E ele disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então eles trocaram mandamento por tradição. Criaram tradição em cima do mandamento. Então esse é o nosso cuidado que nós devemos ter. Para nós não trocar. O mandamento de Deus sempre vai ser um mandamento. É uma ordem para ser obedecida. Agora a tradição, ela é criada pelo homem. Aí há uma diferença muito grande do mandamento de Deus pela tradição do homem. Então isso nós temos que tomar cuidado. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é mandamento de Deus, outra coisa é tradição criada
pelo homem. E nesse caso aqui, eles trocaram o mandamento pela tradição. E como Jesus está falando, que o 5º mandamento da lei de Deus, está lá em Êxodo, capítulo número 20, o 5º mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Então o 5º mandamento, ele manda isso, que nós temos que honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Deus promete de abençoar com vida longa aqueles que honram o pai e honram a mãe. Então o que Jesus está falando. Mas eles criaram uma tradição. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai e nem sua mãe. Então eles criaram várias tradições. E, por exemplo, a pessoa, o filho que tinha alguns bens materiais. Então ali, de repente, ele era ali persuadido a oferecer tudo que ele tinha para Deus. Então ele não podia dar nada para ninguém. Tudo que ele tinha era para Deus. Por exemplo, se o pai e a mãe dessa pessoa estivesse passando necessidade e procurasse o filho, ele ia dizer o seguinte: olha, o que eu tenho é oferta para Deus. Então ele não poderia mais ajudar os pais. E isso aí foi uma tradição criada pelos fariseus, pelos escribas e todos ali os religiosos da época. Então o que Jesus está falando? Que eles criaram tradições que levavam ao desobedecer o mandamento de Deus. Então é isso que eu quero que você preste bem atenção nisso. Uma coisa é tradição e a outra é mandamento. Por isso que é interessante, é importante eu e você conhecermos a palavra de Deus. Porque quando alguém vem nos colocar debaixo de tradição, nós temos que olhar se nós não estamos desobedecendo o mandamento de Deus. E como no caso aqui, eles, para obedecer tradição, eles estavam desobedecendo o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Porque eles criaram essa doutrina, que o filho que tivesse algum bem material, ele tinha que apresentar para Deus e não podia dar nada para mais ninguém, nem o pai e nem a mãe. Então foi o que Jesus está aqui mostrando para eles, que eles que estavam errados. E como Jesus disse: é assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então esse é o cuidado que nós devemos ter para nós agradarmos a Deus em tudo. Não podemos servir a Deus somente por fora, mas tem que estar realmente todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Temos que estar em obediência, como diz aqui que o povo de Israel naquela época honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Então eu e você precisamos de examinar bastante as Escrituras e saber o que é tradição e o que é mandamento. Há uma diferença muito grande entre as duas partes. E Jesus cobrou isso aqui, que Israel na época, eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe. Mas eu convido você, vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Vamos falar com os lábios, mas aquilo que procede do coração. E como diz a palavra de Deus em vários textos sobre coração. Em Mateus 5:8 diz a Bíblia: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então tenha o coração limpo e Deus vai habitar. Em Provérbios 4:23 a Bíblia diz ainda: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então mantenha o seu coração limpo na presença de Deus. E aquilo que você falar, que saia do seu coração e não apenas dos seus lábios. Como disse Jesus aqui, que o povo de Israel, eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe. Em vão
me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, porque eles estavam presos em tradição humana e não no mandamento de Deus. Então eu convido você, vamos viver uma vida realmente pautada na palavra e não apenas em tradições que são preceitos de homens. E ali Jesus, chamando a multidão, e disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, exatamente é o cuidado que nós devemos ter com aquilo que falamos. Porque, como Jesus disse aqui, não é o que entra na nossa boca, no caso ali, o comer sem lavar a mão, mas é o que sai. Então, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos e você continua nos acompanhando pela TV Gerais, no nome de Jesus. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. O mundo está de ponta cabeça, mas nós vamos dar a volta por cima. Levantar, sacudir a poeira, virar a chave. Nós vamos mudar de fase. Atravessaremos a maior crise do planeta. Conectados. Conectados a quem amamos, a família, home office, reunião virtual, escola em casa, rede social, e-mail, notícias, Google. Como vencer a pandemia? O planeta sonhos é a Terra. Nós somos a Navegador Internet. Todos conectados. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia popular, medicamentos com os melhores preços, perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais de pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro, 7 Lagoas. 31 3771 9335. Voltamos com mais palavra de Deus para você. Então estamos aqui falando sobre esse assunto que aconteceu ali na época enquanto Jesus estava aqui na terra como homem. E houve ali esse debate acerca de tradição e mandamento. Que uma coisa é tradição, é criada pelo homem. E outra coisa é o mandamento de Deus. Então Jesus veio para obedecer. Ele veio para obedecer a palavra, ser obediente. Como diz Paulo em Filipenses 2, a partir do 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E sendo na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus foi obediente em tudo, e ele obedeceu a palavra. Mas a questão aqui, que houve essa discussão entre a palavra e a tradição. Então o que Jesus deixou bem claro, que contamina não é o que entra na boca, mas é o que sai. E como Jesus disse. Então, acercando dele os discípulos e fariseus, ouvindo essas palavras, então os discípulos disseram: olha,
Os fariseus, ouvindo isso, eles ficaram escandalizados. Mas Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai que são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não aprendeis que tudo que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então nós temos que estar bastante atento para a palavra. Então Jesus, ele explicando aquilo que ele tinha que explicar, e como ele disse, que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. Então é o cuidado que nós temos que ter com o nosso interior. Porque se há uma coisa que Deus preocupa, é com aquilo que está dentro de nós. O que está no nosso coração. E como diz a palavra de Deus em vários textos sobre coração, sentimento, alma, o que está dentro de nós é o que é importante diante de Deus. Então, no caso aqui, eles fizeram de uma questão de higiene, porque lavar as mãos, às vezes, em certas circunstâncias, é necessário, mas é uma questão de higiene e não de tradição. Então, é algo que nós temos que separar bem as coisas. Eles fizeram da questão de higiene uma tradição e se tornou obrigatório. Mesmo que a pessoa não precisasse, estava com as mãos limpas, mas para mostrar que ele estava dentro da tradição, ele tinha que lavar as mãos, em qualquer situação. Isso aí é uma questão de higiene e não de tradição religiosa. Então Jesus deixou bem claro que o que contamina nós não é o que entra, mas é o que sai. Porque as nossas palavras, elas têm poder no mundo físico e no mundo espiritual. E é por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque somos acercados, às vezes, do mundo invisível. E é aí que nós temos que tomar cuidado, por aquilo que falarmos pode ter um grande peso. E pode ser bênção e pode ser maldição. Então, como Jesus deixou bem claro, que o que contamina nós não é o que entra, mas é o que sai. E ele diz, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então nós temos que separar bem as situações que Jesus quis dizer. Porque aqui ele está se tratando de uma questão religiosa e não de uma questão de higiene. Para que nós saibamos bem entender o que Jesus quis ensinar. Porque senão, de repente, nós vamos falar, olha, Jesus não tinha higiene. Ele comia sem lavar as mãos. Mas nós estamos tratando de uma questão religiosa e não de uma questão de higiene. Então temos que separar. Aquilo que está no nosso coração é que é importante. Antes de abrirmos a boca, temos que ter cuidado para não falar algo que às vezes vai trazer problema para nós e para as outras pessoas. Então eu convido você, pensa nisso. Deixe a palavra entrar e que o seu coração seja lavado, seja limpo. Como disse João 15, verso 3. Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Deixe que a palavra lave o seu coração dos maus pensamentos, daquilo que atrapalha, daquilo que desagrada a Deus. Mas deixe a palavra lavar o seu coração. E assim nós vamos caminhar em novidade de vida. E ali Jesus continuou. E partindo dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamando, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo, despede-a, a que vem gritando atrás de nós.
Então, chegando ali, perto de Tiro e de Sidom, apareceu-lhe essa mãe desesperada, porque ela estava com uma filha endemoniada em casa. E ela queria a bênção para o lar, a bênção para a filha. E ali ela foi gritando. E os próprios discípulos disseram: despede-a, a que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa mulher, ela ouviu tudo isso. E se ela fosse uma mãe desanimada, ela recuaria. Mas ela não recuou. Ela não voltou, mas ela continuou. E a Bíblia diz que ela chegando o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ela prostrou diante de Jesus, porque ela não ia desistir. E o que eu digo para você também, se você está precisando de uma bênção no seu lar, na sua vida, no seu negócio, não desista, mas mantenha a sua fé. Faça como fez essa mulher. Ela não era judia. Então ali ela estava com um problema na família. Ela precisava da resposta. E ela não ia desistir por nada. Então ali ela chegou e adorou a Jesus e disse: socorre-me. Aí ela ouve mais uma palavra. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então uma palavra mais forte ainda. Mas nós temos que entender que às vezes nós lemos só no nosso português, mas quando nós estudamos as palavras no hebraico ou no grego, nós vamos ver diferença. Porque eles classificam os cachorros em 3 tipos. Há o cachorro selvagem, o cachorro vira-lata e o cachorro animalzinho de casa. Então, o cachorro vira-lata é chamado cou. O da cachorro selvagem, hiena. Mas o cachorro de casa, canarion. Então, exatamente, Jesus usou a palavra canarion. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os canarion, ou seja, um animal de estimação. Seria uma palavra, se nós não entendêssemos, Jesus falou uma palavra assim, realmente, rebaixando aquela mulher. Mas ela estava firme. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então eu digo para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado, e de repente você está enfrentando um problema sério, que parece que não tem jeito, mas faça como fez essa mulher. Ela não desistiu. Ela precisava de algo que só Deus poderia fazer para ela. E ela não desistiu. Ouviu essas palavras todas, mas ela não recuou. Ela prostrou diante do Senhor e adorou, e ali manteve firme. Eu digo para você também, faça isso. Se você precisa de algo de Deus, precisa de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, não importa o que você precisa. Eu quero dizer que Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus realizar. Então essa mãe que estava desesperada, ela recebeu a bênção. Ela alcançou a resposta que precisava. E que você seja uma pessoa assim também. Não desista. Que ainda que aparecem palavras negativas, como ela ouviu aqui, os discípulos falando com Jesus: olha, manda essa mulher embora. Manda ela embora porque ela está gritando muito atrás de nós. E Jesus ainda disse: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se essa mãe não tivesse fé, não tivesse um propósito firme no coração, o que ela ia fazer? Voltar para trás. E a menina continuava endemoniada. Mas ela saiu com um propósito de casa. Eu vou buscar a minha bênção. Não vou recuar por nada. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Ter essa fé que não recua por nada. Só com a resposta positiva de Deus. Então eu quero convidar você. Vamos fazer como essa mãe, que não era judia. Ela não era do grupo ali de Jesus. Mas ela recebeu a bênção. Por quê? Ela não desistiu. Ela não recuou. E foi abençoada. A linda que foi chamada de cachorro.
Mas ela respondeu com palavras positivas. Sim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então, exatamente, uma migalha da graça de Deus, um pouquinho da graça de Deus, é o bastante para resolver. Às vezes um problema que para nós não tem jeito, não tem como resolver. Mas quando nós acreditamos no poder de Deus, o certo é que a resposta virá. Então eu digo para você, vamos caminhar nessa fé. Vamos batalhar com essa fé. E somente assim você será ricamente abençoado. Assim como foi essa mãe que apareceu ali nas partes de Tiro e de Sidom. Ela era cananeia, quer dizer, da descendência de Cã. Uma pessoa que não era ali da turma, do grupo de Jesus, mas foi abençoada. E quantas outras pessoas mais receberam, por quê? Eles creram que nada ia impedir eles de receber a bênção. E assim também, que eu e você vamos viver nessa fé, nessa firmeza, nessa convicção, que ainda que alguém diga para você, olha, esse problema seu não tem jeito, não tem como resolver. Mas eu digo para você, com Jesus sim, há forma de resolver. Como essa mãe desesperada, ela adorou, ela prostrou ali diante de Jesus. E ali, houve ainda esta palavra, que Jesus falou, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ou seja, o animal de estimação que come debaixo da mesa. Mas ela falou, sim, Senhor, os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa dos seus donos. Então, com essa palavra, Jesus disse, ó mulher, grande sua fé, e seja feito conforme tu desejas. E diz a Bíblia que desde aquela hora, a filha dela ficou curada. Então, exatamente, eu convido você, vamos caminhar nessa fé. Vamos caminhar por esse caminho, como diz a palavra de Deus em vários textos, quando se fala da fé. São várias pessoas que foram abençoadas, porque eles tinham fé para receber. E diz a Bíblia em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que essa palavra possa gerar fé em você, no seu lar, na sua família, para nós caminharmos juntos e vencer os obstáculos, as barreiras, as lutas do dia a dia. Talvez essa enfermidade que tem atrapalhado você, tem incomodado você. Mas assim como essa menina que estava endemoniada, ela ficou curada. Assim você também vai ficar curado. Às vezes esse problema aí na sua família, esse filho, essa filha que você tem visto que está muito difícil, eu digo para você, Jesus tem a solução. Então estamos chegando ao final do nosso programa. Que você guarde essas palavras no seu coração. E assim somos mais do que vencedores. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, seu lar e sua família. E até a próxima oportunidade. Amém. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro.
A Chocofestas tem os melhores produtos e preços para você. Venha conferir na loja mais completa da cidade, onde você encontra chocolates, coberturas, formas, embalagens e ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. 2 lojas, uma na Rua Antônio Olinto, 633. Loja ampla, ventilada, espaçosa, confortável e com estacionamento na porta. E Rua Monsenhor Messias, no centro da cidade. Chocofestas, uma delícia de loja. Sua conta de energia está ficando cara? Está pesando no orçamento? Reduza logo este custo. Solicite a visita de um representante da JNT Energia Solar. Empresa especializada na instalação de painéis solares que podem apresentar redução de até 95% de economia na sua conta de energia. Não deixe para depois. Faça logo seu orçamento com a JNT pelo telefone e o WhatsApp 31 3774 4350 98661 2315 7 Lagoas. JNT, especializada em energia solar.